Adonai sabe o que faz. Existem ajustes que se fazem necessários. Isso acontece no decorrer das nossas vidas, acontece no decorrer de nossas famílias, isso acontece em qualquer lugar. Isso é absolutamente normal. E é interessante quando o Léo usou duas palavras aqui. Uma é estabelecimento de normas e regras. Isso nós temos dentro da própria palavra, né? A palavra, existem muitas normas, muitas regras que nos levam, se nós obedecermos, se nós nos submetermos, se nós a entendermos, nos leva à vida, nos leva a ter uma vida melhor. O grande ponto, e o segundo é o amor, né? Então, falando de norma, ela no meio da sociedade, ela tomou um cunho um pouco pejorativo, né? As pessoas olham para a norma e entendem logo como algo ruim, ou algo impositivo. Em alguns momentos precisa, por conta da desobediência, você tem que ter uma imposição. Mas isso é depois que ultrapassa um determinado limite. Mas norma nada mais é do que algo estabelecido para a ordem, para a decência, para a organização, para a fluidez, para a proteção, para tudo que é bom, se ela feita, pautada nas orientações que precisam ser estudadas, planejadas antes, e foi isso que foi feito na casa. Não existe uma norma imposta, ou no lugar que existe alguma imposta desnecessariamente, que acaba por muito tempo ela perdurando, ela acaba caindo por terra, ela entra em desuso. Mas uma norma estabelecida que vai trazer algo bom, ela, se nós formos executando e entendendo, ela sai da nossa cabeça como algo ruim e se torna algo natural, correto? Por exemplo, vou pegar minha filha de 7 anos, a minha caçula, Raquel. Raquel não gosta de escovar os dentes. É uma criança de 7 anos. Aí a mãe sempre está ali explicando para ela escovar os dentes, o porquê que é importante escovar os dentes. Ela não gosta. E ela me engambela às vezes, não é mentira. Porque ela vai lá, ela pega, coloca a pasta, e a pasta tem um sabor bom. Então ela vira de costas para mim, finge que está escovando e come a pasta. Eu não vou negar que eu já me deixei passar porque não percebi. Quando eu comecei a perceber isso, aí eu não autorizo mais ela ficar de costas para mim. Então eu impulso para ela, faça de frente para mim, para que eu veja você escovando os dentes. Enquanto na cabeça dela não tiver o sentimento de que aquilo é bom, porque traz algo bom para a saúde dela, limpeza, higiene, os dentes mais saudáveis, ela vai estar sempre com a conotação de que é ruim, de que aquilo é um incômodo, de que aquilo atrapalha. Então, é estabelecida uma regra em casa que ela tem que escovar os dentes olhando para mim quando ela estiver comigo. Né? Com a mãe eu nem me recordo como é que é feito, não, mas comigo, no banheiro ali, estamos tomando banho, ela vira para mim. Se deixar, ela bota na boca e tenta comer para evitar. Larissa sabe que ela não gosta de escovar dente, né? Larissa que fica mais firme com ela, dizendo para ela. E assim é uma questão simples. Então, normas são estabelecidas para que haja ajuste, haja disciplina, haja decência, haja ordem, né? E no nosso caso também, em função de tudo que nós estamos vendo e os nossos pais estão passando lá, é para nossa segurança também, segurança de qualquer um que venha adentrar aqui os atos da casa. Então eu entendo que é absolutamente normal, como também entendo que para alguns isso é absolutamente normal, para outros não. É normal, né? Quando você estabelece alguma norma, para alguns é normal a aceitação, para outros não. Isso depende muito do momento da pessoa, mas depois que começa a se observar que é bom, aquilo acaba sendo absorvido e se torna natural. E indo para o lado do amor, é porque quando se fala do amor, sempre se fala pensando o quê? No romantismo, né? É sempre uma conotação muito forte de romantismo. Uma mãe que ama o seu filho e o corrige quando precisa pegar de forma mais firme, ou um próprio pai, pelo fato dele estar sendo duro, ele deixou de amar? Não.
Ou pelo fato dele amar muito, ele vai deixar de corrigir se necessário? Não deveria. Não deveria. Então, quando se... Sim? Uhum. Dá um microfone para ela, por favor, para que todos possam ouvir pela internet. Shalom, Shabbat Shalom, Boker Tov. Eu sou a mãe da Vitória, sogra do Johnny, e eu vou dar um testemunho. Eu sou de outra sinagoga, estou aqui visitando, estou de férias, e desde 7 de outubro, que teve o ataque, né, em Israel, no próximo Shabat, o Shabat seguinte, a nossa sinagoga teve essa mesma direção que vocês estão passando hoje. Sim. Tudo que tiver uma estrela de Davi, um nome judaico, onde tiver um hebraico, nós somos alvos de ataque, seja onde for. Qualquer sinagoga ou uma igreja que esteja buscando o eterno, onde tiver uma bandeira de Israel, uma estrela de Davi que você esteja carregando, você é alvo hoje de ataque, de antissemitismo, e a sua vida realmente está correndo risco igual os nossos pais, os nossos irmãos em Israel. Então lá teve isso. Nós também temos inclusive meu esposo é militar e faz parte também da segurança, e foi estabelecido esse mesmo protocolo, e tal igual como foi feito aí. Então isso é segurança, isso é unidade, e eu fico muito feliz de saber que nós estamos caminhando junto, no mesmo Elohim. Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Que o Eterno venha nos abençoar. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, bendito e exaltado, Pai, é o Teu nome. Glorificado é o Teu nome, ó Pai, porque Shabat após Shabat, Tu tem tido misericórdia de cada um de nós, tem tido misericórdia dos visitantes que vêm nos visitar, e nós agradecemos a cada um, ó Pai, que se disponibiliza a estar aqui conosco em Shabat na Tua casa. Nós agradecemos a toda outra congregação, ó Pai, que também participa com esta casa através da internet, ó Pai, que Tu possas os abençoar ricamente, como tem abençoado a cada um de nós, ó Pai. Seja conosco nessa manhã, obrigado pelo discernimento e entendimento que Tu vem dando, ó Pai, para que as coisas corram e fluam da melhor forma nessa casa, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém. Nós estamos, irmãos, na 12ª Parashá. Já estamos finalizando o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, né? É a 12ª Parashá e a última deste livro de Gênesis, o livro de Bereshit. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias ali em Gênesis capítulo 47. A Parashá começa ali no versículo 28 e vai até o final do capítulo 50, que é o versículo 26. E é uma Parashá muito bonita, muito rica para cada um de nós. E ela tem algumas questões importantes que nós vamos abordar agora com vocês aqui. A Parashá começa com o nome, né, Vayehi, em português, e ele viveu. Então, apesar de nós lermos a tradução de Vayehi como ele viveu, e tem um porquê, né, do nome dela se chamar e ele viveu, nessa Parashá nós vemos o relato ali da morte do patriarca Jacó e também da morte do seu filho José. Parece até um contrassenso, né? E ele viveu, e logo a seguida a gente começa a observar que Jacó, já prevendo os seus últimos dias, toma algumas atitudes extremamente importantes ali para todo o nosso povo e para todos nós. E também logo no finalzinho do capítulo, José também, aos 110 anos, é recolhido. Jacó teve 147 anos, ele viveu 147, e ele justamente viveu ali junto com José, na segunda etapa da sua vida ali, junto ao seu filho, né, José, 17 anos. Então, ele teve a oportunidade de viver com José 34 anos, porque quando José tinha 17, ele foi vendido pelos irmãos. E agora, quando Jacó desce ao Egito ali, quando é chamado por José, ele tem a oportunidade de viver mais 17 anos
com o seu filho José, o qual havia morrido e nesse momento havia ressuscitado para ele, porque até o presente momento, na cabeça do pai, por conta de mentira dos outros filhos, para o pai o filho estava morto, né? Como diz lá atrás, segundo o relato dos irmãos, como se ele tivesse sido devorado por algum animal. Mas na realidade não foi nada disso que aconteceu. E é interessante porque, lendo comigo, vamos lá em 47, versículo 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os anos da sua vida foram 147. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, ele chamou José, seu filho, e lhe disse: se achei graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa para comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Interessante que você vê aqui um pai, o patriarca Jacó, quem ele foi, falando para o filho: se achei graça aos teus olhos, para o próprio filho, né? Versículo 30, mas quando eu tiver dormido com os meus pais, me levarás do Egito e me sepultarás onde eles foram sepultados. Respondeu José: farei conforme a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele lhe jurou. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Por que Jacó viveu, e nós ouvimos aqui, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Por que Jacó viveu? O viveu, esse verbo, viver, o verbo é raiar, e ele significa, enorme aqui o significado no hebraico, mas é ter vida, permanecer vivo. Também vem sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver, estar vivo, mas ter vida e permanecer vida. O patriarca, ele viveu porque ele submeteu-se, ele se submeteu à obediência divina de sair da terra, e o Léo até citou isso aqui, né? E descer até a terra do Egito. Ele se submete em obediência a Adonai. Mas Ulisses, ele é o pai de José. Ele acabou de receber a notícia que o filho, que até aquele momento, para ele, estava morto. Ele, com certeza, tinha muita saudade do filho. É natural, né, perder um filho e ficar com saudade. Principalmente porque, como a própria Torá nos relata, era o filho preferido, né? Mas então por isso que ele rapidamente deve ter aceitado. Provavelmente sim, como pai, é óbvio, eu sou o pai, eu não faria diferente, né? Se eu soubesse de uma notícia como essa, nós que somos pais, eu tenho certeza que o mais rápido possível, né? Imagina, Jonathan, não quero imaginar, né? Não queremos imaginar, mas se nós desceríamos correndo para ver aquele nosso filho que outrora estava morto para nós. Mas o interessante que submeter na palavra, né, na Bíblia, o termo submeter, ele geralmente refere-se a se render ou a se sujeitar à vontade de Deus, à vontade do Criador. É um ato de humildade e obediência, reconhecendo a autoridade divina e colocando-se sob o governo de Elohim. Então, a gente pode perceber, e ficou muito claro para mim, que para Jacó, mesmo tendo essa notícia que para um pai é absurdamente maravilhosa, ele entende a importância de estar submisso à vontade do pai. Tanto que ele faz o quê? Vamos lá em 45, 25. Minto, 46, irmãos. 46, versículo 1. Mas um pouquinho antes, né? Vamos ali no versículo 26 do 45. Aliás, está certo. Falei certo, 45, 25.
Gênesis 45, 25. Assim subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Aqui está relatando, após José se dar como conhecido, e ele pede que vá buscar o teu pai. E os irmãos vão buscar a Jacó. Versículo 26. E lhe anunciaram: José ainda vive. Ele é governador de toda a terra do Egito. E o coração de Jacó fraquejou, porque não acreditava neles. É natural, né? Depois de tantos anos, né? Porém, versículo 27, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se o seu espírito, e disse: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Eu irei e o verei antes que morra. Versículo 1, do capítulo 46. Partiu Israel com tudo o que tinha e chegou a Berseba, onde ofereceu sacrifício ao Elohim de seu pai Isaque. Falou Elohim a Israel em visões de noite: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Disse Elohim: eu sou Elohim, o Elohim de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José fechará os teus olhos. Versículo 5. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus meninos, suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Versículo 6. Tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Então, apesar da extrema felicidade de Jacó ao receber essa notícia, ele primeiro vai lá conversar com o Criador. Ele primeiro vai conversar com o Criador. Ele vai a Berseba, como diz aqui o versículo 1, onde ofereceu sacrifício ao Elohim. Naturalmente agradecendo pela notícia, com certeza, não é verdade? Com certeza, mas ele se submete em obediência, e a partir daqui ele tem a plena certeza que ele tem que descer, porque Elohim já diz para ele tudo aquilo que foi dito lá em Gênesis, salvo engano 15, a Abraão, seu avô, né, que aquilo aconteceria, que seriam escravos, e depois de 400 anos, que é o que nós vamos estar vendo a partir de Êxodo ali, toda a trajetória do nosso povo, e ele ali se submete, ele obedece, ele não vai correndo para ver o filho como muitos de nós faríamos em primeiro lugar. Ficaríamos tão focados e tão cegos em buscar e encontrar com o nosso filho, e esqueceríamos da prioridade maior que cada um de nós tem que ter. E que prioridade maior é essa? O Criador. Isso acontece muito comum conosco, né? Por infinitas situações, por infinitos motivos infinitamente mais simples, nós tiramos o foco do Criador e colocamos aquela questão como o objetivo da nossa vida. Nós colocamos de escanteio. Vou dar um exemplo: estou trabalhando, ou sou dono de uma empresa, ou estou em casa com um familiar com um problema, e eu estou ali, firme com o Criador, orando com o Criador, buscando, pedindo que Elohim tenha misericórdia da minha vida, ou me auxilie com o meu problema. Adonai olha, e pela sua misericórdia Ele me agracia com a bênção, né? E aí o que acontece? Rapidamente eu sumo, rapidamente eu priorizo, e aí aquilo passa a ser uma prioridade na minha vida, ou passa a ser um motivo pelo qual eu busco como notícia para não continuar firme, buscando aquele que me deu a bênção. É como um filho que pede algo para o pai, pede, talvez até entra numa negociação com o pai ou com a mãe, e por merecimento,
por atos bons que o filho talvez fez, o pai vai e o recompensa, porque foi um combinado. Ou porque o pai viu que o filho, mesmo não tendo pedido talvez, mas queria muito aquilo, deu. E o filho que todos os dias estava ali com o pai, buscando o pai, ou a mãe, né? Buscando aquele para conversar, buscando aquele para ter uma atenção ou dar uma atenção, passa a não dar a atenção mínima necessária para quem o abençoou, dando algo que ele buscava. Nós não somos filhos do Criador? Nós não estamos respirando porque o Criador nos deu o nosso bem maior, que é a vida? Nós nos dizemos filhos do Criador do céu e da terra, e Ele não nos considera como filhos? Sim, sim. E por que eu digo isso? É porque é muito fácil para cada um de nós desviarmos a atenção daquele que nos abençoa, ou aquele que tem o poder de nos abençoar. É muito rápido, é muito fácil, qualquer coisa desvia. Qualquer coisa desvia. Não, eu estou na empresa, eu quero crescer na minha empresa, eu estou buscando uma promoção e tal. E aí eu já sou alertado que com aquela promoção eu não vou ter condições de vir no Shabat. Mas eu estou vindo no Shabat, o Pai me abençoa nessa promoção. Eu já sei que se eu for abençoado com aquilo, por algum momento eu não terei a possibilidade de estar presente no Shabat, mas eu continuo pedindo aquilo. Quando no meu entendimento eu deveria falar: Pai, eu preciso e quero buscar uma promoção, mas se isso acontecer de forma que eu não possa mais ir ao Shabat, então eu não quero. Imagina um pai ouvindo isso da boca de um filho. Ele não vai recompensá-lo muito mais, pastora? Vindo a sinceridade no seu coração, ele não vai compensá-lo muito mais pela sinceridade de em prol, tem algo que ele almeja muito, mas se aquilo vai lhe prejudicar no relacionamento que ele está criando ou criou com o Pai, com o Criador, ele por si só para e fala: não, se for para atrapalhar esse relacionamento, eu não quero esta bênção, que seria muito boa para mim, seria muito boa para minha família, seria muito boa para os que estão à minha volta. Porém, se for para atrapalhar, eu rejeito. Adonai, vendo a sinceridade aqui no coração, Ele vai fazer o que? Ele vai dar uma outra muito melhor, sem você talvez até pedir. Faz sentido para todo mundo, irmãos? Não é verdade? Não é a palavra que nos ensina isso? A palavra nos ensina claramente isso. E nós fazemos o quê? Em prol de um objetivo próprio, em prol de um interesse. Eu olho só a bênção que eu quero, mas não me dou conta de que aquilo pode prejudicar um relacionamento com o Criador, com quem eu estou pedindo. É a mesma coisa que o meu filho, que eu amo tanto, ou minha filha, me pede algo, e eu sei que se eu der aquilo, vai prejudicar o meu relacionamento com ele. Olhando de pai para filho, né? Está pedindo, mas isso aqui, não, se eu te der, você vai atrapalhar isso. E o outro lado, o de filho para pai, o tempo todo. Mas eu preciso. Isso vai de encontro ao nível de maturidade que nós temos. Quando eu falei aqui no começo, a questão da norma imposta, isso também está ligado ao nível de maturidade, de entendimento de cada um. Os que já têm uma maturidade um pouco maior, e isso não é privilégio de ninguém, isso é porque busca-se isso. E isso não significa que um é melhor ou não do que o outro, não. São níveis de maturidade, mais tempo entendendo, mais tempo buscando a palavra, mais tempo próximo das pessoas que estão envolvidas em todo o processo. Então, isso facilita todo o entendimento. Quando eu estou afastado, como já foi citado, acho que no sábado passado, retrasado, não me lembro. Quando eu estou afastado e apareço aqui num dado momento e sou contra tudo que está imposto aqui, mas eu sou contra, e depois eu estou aqui de novo, é muito fácil eu não concordar, é muito fácil eu querer dar várias sugestões. Eu preciso estar presente, participando, para até cooperar, contribuir e ajudar numa sugestão. As normas que foram colocadas aqui, elas não estão engessadas, correto, Léo? De forma alguma estão engessadas, de forma alguma. É o ponto de partida, apenas. É o ponto de partida, que vai
com certeza, ao decorrer do tempo, surgindo alguns ajustes, melhorando, acertando. É natural isso. É natural. Então, não... Ou até abdicando, também, exatamente. Dependendo do que, talvez até abdicando. Bom, talvez isso aqui não faça mais sentido nesse momento. Toda a casa adquiriu um nível de maturidade, o qual isso aqui já não faz sentido mais. Tira isso. E talvez apareça uma outra, por uma outra necessidade. Quando ele citou a questão da necessidade, né, na questão do celular, o nível de maturidade também está ligado a isso. É eu ter o discernimento na minha cabeça, o que é, o porquê é necessário e se não é necessário. Para eu não me esconder com a desculpa de que é, sendo que não é. Não sei se estou sendo claro. Vou tentar ser um pouquinho mais claro. Eu vou para os que estão à minha volta com a justificativa de que eu preciso olhar um celular, mas na realidade isso é a desculpa porque eu não consigo ficar sem o celular. Eu fiz um curso 2 vezes, eu fiz em outubro e repeti agora no começo do mês lá em São Paulo, 3 dias. Lá no primeiro, em outubro, no primeiro dia, nos primeiros 30 minutos, né, um salão com 200 pessoas lá, nos corredores, que tem os corredores para caminhar, começou a parar algumas pessoas em pé com uma bandeja de acrílico. Bonitinha, muito bonita a bandeja de acrílico, né? Literalmente, como esse corredor aqui, eles vinham e paravam aqui, não falaram nada. Ficaram parados aqui, com a bandeja de acrílico. E todo mundo na plateia ali, celular para lá, celular para cá, não sei o quê. Aí a pessoa que era responsável em nos ensinar, virou e simplesmente falou: olha, essas pessoas estão com essas bandejas porque nós vamos recolher o celular de vocês. Era nítido que alguns ali o cabelo arrepiou. Uns que estavam tentando esconder debaixo da bolsa, é nítido, você olha para o lado e você vê. Alguns não se importaram muito, tranquilamente. Só que ele não simplesmente falou, vou recolher, ele explicou o porquê. Se vocês gastaram o que gastaram, alguns aqui vieram até de fora do país para participar disso. Você chegar aqui e ter algo que vai desviar sua atenção, que sentido faz? No caso ali, tinha a questão do valor que foi pago para participar e etc. Então, se você se propõe a aprender, se você se propõe a ir a um lugar, o qual é algo que vai abençoar a sua vida, se você entender e observar e ouvir, estar atento, que sentido faz você continuar sendo refém de algo que vai sabotar a sua mente? Exato, vai te sabotar, vai te atrapalhar. E aí, simples... Exato, isso faz parte, repete no microfone isso aí que é interessante. Exato, isso faz parte do processo de quê, Léo? De santificação do tempo e do local onde você está. Exato. Porque essas normas aí, Ulisses, daqui a pouco deixam de ser normas e elas são absorvidas como naturalmente. Você faz isso sem nenhuma preocupação. Zero preocupação. Às vezes é aquilo que Paulo fala, às vezes a correção no momento que você recebe, ela parece ser ruim para você. Mas daqui a pouco isso flui, isso aí é absorvido no seu costume, no seu aprendizado. Isso para você é normal. Passa a ser normal. Isso, e nós não podemos ser resistentes a essas coisas. Não, nem devemos ser. Não devemos ser resistentes. Exatamente. E se nós não concordamos ou não no primeiro momento, melhor que se cale, observe, converse no particular para entender um pouco melhor, que é o natural, prudente. Mas só finalizando, eles pegaram, estava ali, quando ele finalizou, eles foram passando, a bandeja muito bonita. Não vamos fazer isso aqui não precisa, tá, irmãos? Só estou citando exemplo lá. Mas muito bonita, e estava encaixadinha assim, mas muito bonita, todos uniformizados, e ele explicou o porquê, e fez todo sentido, mas foi passando, e cada um colocava o seu, tinha o número das mesas aqui, né, o lugar certinho, ficava no fundo. Na hora do almoço, você ia lá, recolhia, você voltava, e já estavam todos apostos ali, esperando, todo mundo sentou e vinha recolhendo. E no primeiro dia, no primeiro momento, era nítido que pessoas ali observando e tal, mas tinha um pouco de incômodo. Interessante essa questão da resistência, que você vê isso no comportamento de Jacó. Em momento nenhum ele é resistente. Zero. Entendeu? Ele é submisso à vontade do Eterno. Você vê que desde o princípio da vida dele, ele se submete à vontade de Hashem. Sim. Né? Então, quando ele é convidado a descer ao Egito,
ele pega as suas emoções, aquelas emoções que você falou de pai, querer rever o filho, ele começa a colocar essas emoções que podem influenciá-lo a ir de súbito, mas ele submete-se à vontade de Adonai. Sim. Primeiro ele espera, ele aguarda, assim que ele fez com o sonho de José, ele aguardou para ver se aquilo se cumpriu ou não. Exatamente. Ele guarda para ver se a descida dele no Egito era de acordo com a vontade do Eterno. Exato. Tanto é que depois, tanto a Torá e os profetas, eles vão colocar esse comportamento quando eles vão chamar Israel de Israel e Israel de Jacó. Dependendo daquilo que o Eterno quer do povo, ele cita Israel. Ou não, ele cita Jacó. Por causa desse comportamento do patriarca. Sim. E só para finalizar, no primeiro momento que eu me disse... Léo, desculpa. Tinha alguns, você via um pouco de incômodo ali, mas... E aí, o que aconteceu? Normal, né? Tem os que tentam burlar a regra, é natural. No meio de um silêncio tremendo, tinha um casal assim, ao meu lado, né? Tinha um corredor e um casal. Eu me lembro perfeitamente o sobrenome, é Pucci, o sobrenome deles, do casal Pucci, uma filha que estavam ali também. E num silêncio, mas um silêncio tremendo, o que acontece? O celular toca. E a pessoa que estava à frente, ela não desviou, ela continuou falando. Mas a senhora que estava meu lado, tadinha, ela ficou fingindo que não era dela, de tamanha vergonha dela. E o barulho indo. Um dado momento ela pegou e tal. No dia, à tarde, né, quando voltamos do almoço, quem foi a primeira pessoa a colocar lá? Ela. Se não vai de um jeito, vai de outro, né? Foi a primeira a colocar lá. E o interessante é que depois houve relatos, já no final do dia, no dia seguinte, de pessoas que falaram: olha, eu tinha uma dependência absurda de celular. E lá tinham várias pessoas que trabalham na área digital, são donos de empresa de rede social, de marketing, etc. E eles falaram: olha, eu estou impressionado como o tempo que eu fiquei sem me fez bem e não atrapalhou em absolutamente nada. Zero, não atrapalhou nada. Então, no primeiro momento parece ruim, depois, olha como foi positivo. É importante que o Leomar falou ali na questão de santificação do tempo, né? Porque a gente santifica tudo, inclusive o tempo. E o tempo é uma das coisas mais valorizadas por Adonai no quesito de doação do homem para com ele. Sim. Doar tempo a Adonai tem um valor incalculável diante do Eterno. E é muito importante, Ulisses, a gente lembrar que dentro desse processo, Jacó é o modelo de pastor, né? Como a gente tem visto a Torá nos ensinar. Ele é o modelo. E aí quando você fala ali, você chama a atenção de que ele foi a Beersheba sacrificar. Se nós olharmos o mapa de Israel, Beersheba está mais à esquerda, no sentido do mar Mediterrâneo. Jacó estava em Hebrom nessa época, que está mais à direita, quase que à margem do Jordão, no outro lado. Então não é caminho para ele. Não era caminho. Não era caminho. Porque a descida para o Egito não se fazia pelo deserto ali na frente. Você cruza o Jordão, sentido oriente, desce ao sul, ao ribeiro de Zered, lá embaixo, para depois cair no deserto do Sinai e entrar no Egito. Então ele foi na contramão do sentido óbvio que uma pessoa movida por sentimentos faria. Imagine quantos meu filho está no ali. Norte do estado. Você vai pegar um carro, vai no sul primeiro para depois ir para o norte. Foi mais ou menos essa conduta antagônica. Imagina que Jacó os filhos teve. com ele ali. O que é, pai? Que você está indo para cá, Nós temos que ir para lá. Exatamente. Então ele desce numa conduta de separar um tempo a Adonai. Provavelmente ele sabia da fraqueza da alma dele, que precisava ser colocado no altar de Adonai. Ele precisava lembrar que uma profecia sobre Abraão estava se estabelecendo, então você teme. Ele ali entra na mesma circunstância do que ele está botando a casa para fazer. Vocês estão de luto hoje, igual eles estavam no tempo de Hanukkah? Antes de nós tomarmos uma rota, ele nos coloca num eixo, num centro, para que nós não nos desviemos da função primária. Sabe o que acontece, Ulisses? As pessoas se preocupam muito com a segurança, com segurança, com segurança. E quando Adonai adestra um povo a viver pela fé, muitas vezes a fé é agressiva à pessoa. Você pode ser tomado por um sentimento
vindo das pessoas que não têm a mesma adesão de que é soberba, de que é altivez, mas você está tão seguro de que Adonai te conduz, que você olhar para segurança de porta, você tem tanta certeza de que Adonai te guarda, mas isso muitas vezes no meio e o momento que você vive, isso às vezes precisa e exige que você desça. Para que você se iguale a todos, mas lá dentro você tem a certeza de quem você é, de quem você serve e do que te conduz. Aquilo não te adultera. O que a casa hoje está sendo provado é não ser adulterada em questão de segurança. Ou seja, não é porque agora vem uma medida física que eu vou abdicar. Exato. É isso que Jacó fez. Ele tinha um ato físico de descer para o Egito, mas ele vai lá em Beersheba primeiro, para ele não se tornar um homem duplo, um homem que se dividiu interiormente. A casa e não ser de unânimes. Só os homens. Por isso que eu disse no início, nós não estamos mudando de posição. Sim. Para que fique bem claro que o fator motivador não é a insegurança. Quanto à fé, a adesão e a certeza de que Adonai nos guarda. Porque se for assim, Ulisses, a gente precisa entrar lá no presídio e botar o agente de segurança, pastora, com a arma em punho, nos vigiando o tempo inteiro. E é isso que acontece? Não é. A gente fica no meio deles. Aí, a partir desse momento, por nós estarmos nos sentindo ameaçados, nós vamos exigir do presídio um segurança com a gente lá dentro. Não faz sentido, É nesse ponto. E nós estamos fazendo uma oração que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, do que você está nos ensinando, que é Mateus 24, verso 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no Shabat. Onde? Mateus 24, versículo 20. Olha só o que Yeshua fala. Orai para que a vossa fuga, no tempo da perseguição, no tempo da tribulação que vai vir sobre aqueles que defendem essa adesão, não seja no inverno, porque ninguém foge no meio da neve, no deserto, para lugar nenhum, e no Shabat. Olha o que ele fala a respeito disso. Orai para que vocês não tenham que violar Shabat, a santidade daquele momento, por causa de uma fuga. Tamanha importância. Por causa de uma fuga, por causa da honra e da glória que o Shabat. Só que aqui, se nós formos levar o pé da letra, provavelmente é Shabat e dias festivos. Porque Yom Kippur é um Shabat, Rosh Hashanah é um Shabat, Sukkot é um Shabat, Pesach é um Shabat. Olha o que Adonai está chamando. Naquele que é um tempo que eu resolvi separar para santificar, ora, para você não ter que fugir nessa hora. Esse é o valor do que Yeshua está dando, a questão do tempo e de nós sabermos separar o que é sagrado do que é comum. Isso é o pastor que ensina. Ora, para que não entre no meio do lugar onde vocês estiverem em Shabat, uma situação que obrigue vocês a violarem Shabat e ter que botar carga nas costas e ter que dar no pé. Yeshua leva a esse nível. Aí agora a gente está brigando por causa de um celular. Está tendo que botar... Olha como é que nós somos pequenos. Está tendo que botar norma, porque eu não consigo ficar longe do formigão celular, que fica me cutucando ali por causa do celular. Imagina se nós tivermos que fugir em Shabat. Qual vai ser o nível do problema que nós vamos enfrentar? É verdade. É verdade. É verdade. E na Paraxá, a gente também observa aqui, porque o meu tempo já está beirando, e a gente vai voltar às 15h30, já vou informar vocês que a gente vai voltar, e às 14h30 tem a reunião, né, pastora? Tem? Tá lembrando? Com a equipe da transmissão, tem a reunião que nós vamos ter hoje, só que não foi avisado aqui, estou avisando agora. E voltando ali, né, a gente vê muito forte a relação do pai com o filho, do filho com o pai. E quando a gente vê aqui no 45, 28, o pai dizendo para o filho: se achei graças, 47, 28, se achei graça aos teus olhos. Quando eu vinha lendo aqui, porque o que a gente vai ver essa parte, ver quando Jacó adoece, e ele ali diz, né, que ele adotou Efraim e Manassés, ou seja, ele traz o neto à condição de filho, né, e que chama de meu, como traz ao mesmo nível de Rúben, Simeão, Levi, traz os netos a esse nível.
lá mais na frente ela abençoando os dois, mas o que a gente observa muito forte entre esses dois personagens aqui é a questão do respeito do pai para com o filho, o respeito do filho para com o pai. É muito forte o respeito do pai para com o filho e do filho para com o pai, o filho honrando o pai. Só o fato de, nesse pequeno trecho aqui do versículo 28 até o versículo 31, o quanto José não aprendeu com o pai nesse exato momento. O quanto, ao ponto de lá na frente, o que José diz? Que os meus ossos não fiquem aqui. Olha o quanto ele aprende. Que os meus ossos não fiquem aqui, sejam transportados para a terra dos meus pais. Isso é importante a gente frisar, porque uma coisa que 100% dos que estão aqui, os que estão na internet, somos em comum. Vocês têm noção do que é? Filho de alguém. Mas nem todos aqui são pais ou mães. Mas filhos, todos os que estão aqui, todos os que nos assistem, todos os que estão vivos e até os que já se foram, mas foram filhos de alguém. Então os meus filhos, quando eu partir, e eu só peço a Dona que eu parta antes deles, né? Eles mesmo depois de anos vão dizer, eu sou filho de Ulisses. Não tem como trocar isso, tem? Não tem. Não tem como, eu sou filho de Ulisses com Larissa. Não tem como. O ex-marido, eu sou ex-marido, sou ex-esposa. Não tem como eu falar, o meu avô, o meu ex-avô era fulano, o meu ex-bisavô era ciclano. E aí para cima eu não sei dizer não, tataravô, eu não sei direito como que fala não. Mas enfim, não, todos nós somos filhos. Então é importante como filhos, e quando a gente for conversar no período da tarde, que não vai dar para eu entrar nesse assunto agora pela manhã, nós entendermos e nos colocarmos, os que são pais, nos colocarmos como filhos, e os que são pais depois, pais sendo pais. Mas os que não são pais ainda, ou os jovens que estão aqui, é importante que vocês venham à tarde, para que desde pequenos ou desde jovens, cada um possa entender o que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Correto? Lá no decálogo, do 613, tem os 10 ali, o quinto que está escrito ali, que é uma norma, não é? Não deixa de ser uma norma, é um mandamento, que é a honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Então, se eu, na condição de filho, honrar o meu pai físico e a minha mãe física, eu terei a minha vida prolongada. Quem dirá eu honrando o Criador ou os meus pais espirituais? Quem dirá eu tendo esse entendimento e honrando os meus pais? Honrando os meus pais, o nosso povo que nós tanto falamos, e é fato, e honrando o Criador que nos deu a oportunidade. Isso é muito importante, porque não importa a relação que você teve ou a relação que você tem com os teus pais na condição de filho. Isso não importa, importa o que você quer tomar como decisão para a tua vida, baseado no que está escrito ali. Porque nós lemos aquilo ali, nós lemos não matarás e nós não matamos. Mas nós lemos honra teu pai e tua mãe e não honramos. Nós lemos não furtarás e não furtamos. Mas nós lemos honra teu pai e tua mãe e não honramos o pai e a mãe. Não matarás. Tem alguma continuidade isso? Tem, pastora? Tem vírgula? Se você não tem, não matarás, ponto. Agora, honra teu pai e tua mãe, vírgula, para que se prolongue os teus dias. Olha que bênção, olha que maravilha. Ah, então quer dizer que o meu filho tem a obrigação de me honrar como pai? Sim, mas você também como pai tem as suas obrigações para com seu filho. E não pode se isentar, porque você não pode exigir de um filho aquilo que você não dá exemplo, você não pode exigir de um filho aquilo que você não ensinou.
Você não orientou. Você não pode exigir do teu filho coisas que você não fez no momento que você tinha que fazer como pai e como mãe. Você não pode exigir de um filho que ele faça tal coisa se você não foi um exemplo na vida dele. Mas há tempo de corrigir, há tempo de ajustar. Afinal de contas, todos erramos. O importante é reconhecer os nossos erros, confessar os nossos erros, nos ajustarmos com Adonai e ajustarmos com quem quer que seja, caso seja um problema. Isso nós vamos abordar na parte da tarde, tá bom? Gostaria que todos estivessem aqui às 15h30. Malaquias 4, nós estamos lendo também, né? Não, nós estamos lendo Miqueias, perdão. Nós estamos lendo Miqueias. Dos filhos. Sim, Malaquias 4. Versículo 6, verdade, Marcelo, obrigado. Então, que Adonai nos abençoe. Não deixe de vir aqui na parte da tarde, vai ser bem interessante o tema que nós vamos conversar aqui. Vocês, ou nós, né, porque eu também sou filho, venham para a gente conversar. E vocês, pais, retornem também para a gente conversar. Amém?